Olá, eu sou Luciane Raposo e sou Literatura para a Vida. Na última semana eu não postei vídeo porque estava fechando a maratona de final de trimestre. Para quem não sabe, eu sou concursada pública e trabalho com educação literária numa escola. Tenho 2 turmas, inclusive. E o volume de trabalho nessa época é bastante significativo. Entre outras coisas, porque nós vivemos uma sociedade, principalmente nos dias de hoje, em que as coisas não são consolidadas. E isso não é privilégio, digamos assim, da região em que eu moro, não. De modo geral, o que a gente vê muito são modinhas associadas à questão de educação, de literatura, de uma série de coisas. Nós vivemos num país, e acredito que outros países também estejam passando por esse problema, em que os modismos, eles invadiram todas as áreas das nossas vidas. Então, se você nada contra a maré, significa que você é bastante estranho. E às vezes é preciso fechar abas. Por conta disso, de vez em quando eu preciso fazer meu exercício de o que é essencial nesse momento, o que é acessório, que eu posso transferir ou que infelizmente eu preciso adiar, seja na minha carreira literária, nos meus estudos, na minha vida pessoal. Tem uma série de coisas que de vez em quando a gente precisa pausar ou pelo menos diminuir o ritmo. E por conta disso, é claro que o tempo para ler, para escrever, para estudar, para fazer uma série de coisas vai diminuindo. Mas eu queria muito reler este livro aqui, Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, de Humberto Eco. Eu li esse livro em 2019. Curiosamente, essa minha edição é de 2017, embora o livro tenha sido publicado originalmente em 1994 da Companhia das Letras, e ela não tem aquele acordo ortográfico que empobreceu o nosso país em termos linguísticos. Muita coisa perdeu acento, muita coisa foi unida, separada. Até hoje as pessoas têm dificuldade para poder decorar, aprender e até reconhecer determinadas coisas. Pessoalmente, eu acho que essa questão de adaptar a ortografia e generalizar com outros países de língua portuguesa não é exatamente muito adequado. Mas o Brasil adotou, o Brasil assumiu, e aí eu me espantei quando percebi que, apesar desse livro ter sido publicado em 2017, acordo de 2009, se eu não me engano, ele mantém a estrutura original das primeiras edições, o que não é exatamente ruim para mim, mas a gente não pode seguir exatamente ao pé da letra a maneira como as palavras ortograficamente estão aqui. Humberto Eco é um autor que me interessa muito como teórico. Eu ainda não li a literatura de ficção dele, mas ele tem aquilo que eu chamo de malabarismo. Ele tem um malabarismo com as palavras, ele tem uma elegância com as palavras, ele tem um manejo com as palavras, característico de quem estuda ou de quem tem uma inclinação para uma educação literária, que é muito mais do que ler livros. Humberto Eco, ele parte de algumas proposições, algumas ideias, ele dialoga, ele constrói argumentos de uma forma muito elegante. E esses passeios aqui, eles são frutos de 6 palestras que ele foi proferir. São as Charles Ellington Norton Lectures, o ciclo de 6 conferências, apresentadas durante o ano acadêmico na Universidade de Harvard, em Cambridge. De certo modo, pelo que eu sei, funciona assim. Eles escolhem algum teórico, algum especialista, algum estudioso, algum pensador da literatura, do mundo das palavras, e essa pessoa profere ao longo do ano 6 palestras. E o Humberto Eco proferiu essas 6 palestras que ele intitulou como 6 passeios pelos bosques da ficção. E são passeios muito interessantes, porque ele faz o tempo todo analogia entre a ficção e a vida.
ele destralha algumas questões muito interessantes, ele aborda algumas temáticas muito interessantes. Talvez a mais impactante seja a última, em que ele faz uma retrospectiva de como chegamos ao ponto de, no século XXI, os povos de origem judaica serem considerados menores, desprezíveis, serem considerados dignos de tudo o que eles sofreram. Isso não vem de uma hora para outra, não é simplesmente alguém que acorda e diz, esse aqui não me serve. Há toda uma construção do ideário, do imaginário, uma série de conexões, uma série de intuitos por trás. E nessa última palestra ele deixa isso bem claro. Pessoas que assumem a ficção como se fossem verdades absolutas. Isso tem a ver muito com esses bosques da ficção, com esse caminhar da ficção. Eu queria muito reler esse livro. Ele já tinha fichamento, já tinha marcações, mas ele é um livro super gostoso de carregar, é um livro leve, eu adoro livros de brochura por conta disso. É um livro que, a partir do momento que você começa a pegar um ritmo, ele caminha com você. Só que eu não tinha tempo. Então, o que eu fiz? Comecei a carregá-lo para cima e para baixo. Em todos esses momentos, eu tinha uma consulta, eu tinha uma fila de supermercado, eu tinha uma espera em algum lugar, eu tinha os intervalos de recreio na escola, eu tinha uma espera de saída, uma espera de início, ia começar uma reunião, enfim, qualquer momento era momento para ler este livro. E ele foi ganhando ritmo. O curioso é que muitas vezes quando os meus alunos retornavam do recreio, inclusive um deles me fez essa pergunta, eles ficavam em silêncio, porque eles queriam que eu terminasse o pedacinho, né, o trecho que eu estava lendo. E um deles, que tem espectro do autismo, ele me fez a seguinte pergunta: esse livro é legal? É divertido, é interessante, porque para eles teoria literária é uma coisa aparentemente muito distante da realidade. Nós meio que simplificamos, né, o conhecimento, o estudo, uma série de coisas. Os modismos não funcionam não só em termos educacionais, mas em qualquer área da sociedade, porque não há prosseguimento, não é um processo. Tem-se uma nova ideia, é mais ou menos uma ideia requentada de outros tempos, e a partir dessas novas ideias, durante um período, é como se fosse um boom. Todo mundo vai fazer aquilo. Só que ninguém se pergunta se é adequado para o contexto, se é adequado para o público, se é adequado para a região, se os profissionais foram preparados ou não. Isso tudo tem a ver também com isso aqui. Porque quando o Eco ele nos leva a passear pelos bosques da ficção e ele vai fazendo relações com livros que nós lemos, livros às vezes nem tão conhecidos, mas tudo muito acessível. E ele fala sobre uma série de coisas muito interessantes. Ele fala de figuras de linguagem, figuras literárias, sobre maneiras de compreendermos o tempo na literatura, o tipo de leitor que nós somos, porque hoje em dia se busca muito ser aquele leitor ideal, leitor modelo. Só que o leitor modelo, ele precisa estar preparado para se encaixar naquilo que o autor está dizendo, ou naquilo que é o objetivo inicial do autor. Como autora, muitas vezes eu me surpreendo com os comentários das pessoas. Às vezes um trecho que para mim foi simplesmente complementar, é impactante para a pessoa, e alguma coisa que eu considero essencial, a pessoa passa batido. Isso acontece com todos os meus livros, tanto de ficção quanto de não ficção. E isso é muito significativo porque cada um de nós recebe os livros de uma forma diferente. Então, o que Eco faz aqui é passear conosco, mostrar exatamente o tipo de leitor que se espera, o tipo de leitor que muitas vezes nós buscamos, o tipo de autor e como nós podemos construir a nossa caminhada pelos bosques da ficção, porque a ficção é essencial. Assim como é essencial ler, é essencial escrever, é essencial estudar, é essencial viver uma vida mais regrada. Hoje em dia ninguém quer viver uma vida regrada, entende? Que disciplina é você fazer hoje e obter o resultado amanhã. E na verdade não é. Quantas vezes a gente leva muito tempo, às vezes anos, para chegar ao que se deseja. Inclusive, quando eu estava terminando de ler esse livro, eu parei na sala dos funcionários, no intervalo, e uma pessoa me perguntou, mas como é que você consegue ler tanta coisa? De onde você tirou tudo que você sabe?
Pois é. Mas isso é feito todos os dias, isso é feito em todas as ocasiões. Se eu for esperar um bosque perfeito, conhecimentos perfeitos, uma compreensão profunda, isso nunca vai acontecer. Nós nunca temos condições ideais. Nós temos sempre condições possíveis. É por isso que essa coisa de moda literária não funciona. E é por isso que para você ler um livro, o primeiro passo é você se comprometer com ele. Não tanto com os outros, mas com ele. Porque se há algo por trás dele, algo no interior dele que possa aumentar o seu repertório, a sua inteligência, a sua compreensão e até a sua qualidade de vida, com certeza você vai querer voltar aos bosques do conhecimento.